Irmãos, graça e paz. Bom dia, a todos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12. Nós estaremos meditando nessa manhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 12. Nós estaremos pensando um pouquinho sobre esse texto nessa manhã. Todos os irmãos encontraram? Amém? Nós vamos inicialmente ler do verso 1 ao verso 3. E à medida que nós formos avançando, nós estaremos lendo os outros versos seguintes. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções puras, nem se baseia no engano. Vamos parar um pouquinho aqui? Eu gostaria de pensar hoje com os irmãos acerca de alguns atributos de uma pessoa salva. Eu gostaria de lhe dar nessa manhã algumas ferramentas que deveriam, se é que não estão, presentes na sua vida, como na minha também. Por essa razão eu pus esse título nessa mensagem: alguns atributos de uma pessoa salva. Antes de nós adentrarmos no texto, deixa eu lhe dizer algo aqui. O evangelista Moody, ele falando acerca de uma pessoa salva, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz: uma vida consagrada produz uma impressão mais profunda. Os faróis não carregam nenhuma buzina, eles apenas brilham. Eu achei isso muito interessante, porque o que é que ele está querendo afirmar com isso? Que você não precisa argumentar continuamente com alguém para demonstrar a sua conversão. Por quê? Porque a sua vida, o seu testemunho, as suas ações e reações, elas irão falar por si mesmas. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Seus valores, seus amigos, suas atitudes, seu linguajar, sua indumentária, suas prioridades, vai falar acerca de se você é convertido ou não. É claro que essas coisas serão insuficientes para apresentar o Evangelho a alguém, essa pessoa ser salva só por isso. Ela precisa ouvir o Evangelho. Mas sem sombra de dúvidas, essa notoriedade na vida de uma pessoa salva, no que tange essas coisas que eu falei, dizem se essa pessoa é salva ou não. Dito isso, eu gostaria de falar o primeiro ponto aqui, acerca de um atributo que uma pessoa salva deve ter. Preste atenção. Primeira afirmação que eu vou fazer, com base nesse verso 1 ao verso 3. Uma pessoa salva, ela é frutífera. Uma pessoa salva, ela produz frutos. Ela dá frutos para a glória de Deus. Chama a sua atenção para o verso 1 inicialmente. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Paulo está dizendo: eu não fui para Tessalônica fazer turismo. Eu não fui tirar férias. Em 3 sábados, ele se reuniu na sinagoga e ele arrazoou com aquele pessoal. O que é arrazoar? Ele fazia perguntas e obtinha respostas e vice-versa. Interessante, como os irmãos já sabem, uma multidão de pessoas se converteram. O que é que eu aprendo aqui? Que quem é salvo tem um ministério frutífero. Ele não é uma pessoa estéril, ele não é um crente vazio, mas ele é um ganhador de almas. Ele se preocupa com os perdidos. Isso é uma notoriedade, isso é um atributo que deve estar presente na nossa vida. Qual o grande problema, talvez, que nós vivemos hoje em dia? Existem muitos teólogos que não querem ser mais evangelistas, que acham que não precisam evangelizar ninguém.
Como também existem muitos evangelistas que acham que não precisam ser teólogos. Ou seja, eu apresento o evangelho de toda maneira, e não é bem assim. Paulo era uma pessoa extremamente preparada, tinha muita luz em sua mente, mas o seu coração ardia pelas pessoas que estavam indo para o inferno. E isso é uma prova de uma pessoa salva. Eu gostaria, irmãos, que você entendesse algo aqui nessa manhã. Uma pessoa salva, quando ela está em qualquer lugar, ela não busca, seja no lugar onde ela estiver, seja no trabalho, seja no ambiente de escola, seja no meio dos seus amigos, ela não busca inicialmente, nesses lugares, conforto ou conveniência. Ela busca inicialmente conversões. E o que me chama muito a atenção aqui é quando ele disse o seguinte, no finalzinho do verso 1, que a estada dele em Tessalônica não foi em vão. Eu faço uma pergunta aqui a você nessa manhã. Queridos, sua vida tem valido a pena? Nossa vida, nossa conversão tem frutificado para a glória de Deus? Nós temos dado frutos? Aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, que cruzam a nossa vida, têm ouvido o evangelho dos nossos lábios? Nós temos tornado a nossa vida uma vida que vale a pena? Fica esse questionamento para mim e para você nessa manhã. Ainda com base aqui no verso de número 1, eu diria o seguinte: como é triste, pense bem, pai e mãe que está aqui nessa manhã, como seria triste se seu filho fizesse o casamento dos sonhos, se seu filho tivesse o emprego que ele tanto almejava, e você também. Como seria triste se os nossos filhos, irmãos, pudessem escolher todas essas coisas, mas optassem pelo Cristo errado. E nós temos essa verdade em nossas mãos. Eu gostaria que você pensasse acerca dos seus pais, que ainda não se converteram, que ainda não conhecem Cristo. São talvez pessoas bem-sucedidas, pessoas boas, não estou dizendo que não são, mas que triste se quando na eternidade eles lá chegarem, eles descobrissem que o tempo todo acreditaram em uma mentira. Como será decepcionante para alguns católicos, apostólicos romanos, que eu, irmãos, respeito, mas quando eles chegarem diante de Deus e eles ouvirem o seguinte, que Maria nunca conseguiu salvá-los, isso é angustiante, ou deveria ser, né, para nós. Verso 2, mas antes deixa eu lhe dizer algo aqui nessa manhã. Eu não estou dizendo que necessariamente você precisa ser um plantador de igrejas. Talvez muitos de nós, ou todos nós aqui, nós não tenhamos essa capacidade de um evangelista ou de um missionário que vai lá na ponta e abre uma igreja e coloca um pastor para tomar conta e vai para outro lugar. Eu não estou dizendo que necessariamente você precisa ser isso, mas eu gostaria de lhe questionar nessa manhã: será que você não possui nenhum dom? Eu acredito que você possui sim, desde que você seja salvo. E que bom seria se Deus suscitasse nessa igreja pessoas como Dorcas, aquela costureira que conseguia fazer roupas íntimas e vestidos para aquelas irmãs lá da cidade onde ela morava, me parece que Jope, não é? Ela tornava a vida daquelas mulheres melhores. Era o ministério dela. As pessoas não eram impedidas de vir para a igreja porque não tinha roupa, porque aquela igreja possuía uma costureira que talvez não tivesse tanta teologia quanto eu e quanto você, mas havia disponibilidade, havia um ministério frutífero na mão daquela mulher, e ela desempenhava, irmãos, da melhor maneira possível. Quem sabe, irmãos, não tenha pessoas aqui assim, que você não seja magnífico na pregação, mas você tenha outros talentos, e você os use para dar fruto, para tornar a vida das pessoas a esse lugar, a vinda das pessoas a esse lugar, tranquilas, viáveis. Como isso seria bom? Verso 2, olha o que o texto nos diz. Ele diz: pelo contrário, a vida dele não foi em vão.
Apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Meus irmãos, prestem atenção no seguinte: é muito comum que Satanás ele tente parar a igreja através de heresias. Uma nota de rodapé aqui. Muito a gente fala sobre batalha espiritual, né? Eu não estou dizendo que o diabo ele não nos tenta. Eu não estou dizendo que o diabo ele não existe. Pelo contrário, ele existe sim e ele nos tenta sim. Mas se você for olhar os escritos do Novo Testamento, os escritores estão muito mais preocupados com falsos mestres do que com investidas satânicas. Muitas vezes o diabo tenta parar a igreja através de heresias. Às vezes através de desvio moral. Mas interessante como o diabo faz uso de calúnia. Está aqui o verso 2. Paulo está dizendo a eles o seguinte: olha, apesar de maltratado e insultado em Filipos, como vocês sabem, nós tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto Paulo, quanto Silas e quanto Timóteo, eles estavam sendo acusados de quê? De serem pessoas enganadoras. Que eles estavam em Tessalônica por razões egoístas, com engenhosidade. Eles estavam ali tentando explorar o povo. Eu lhe pergunto, que palavra atual, meus irmãos? Como nós ouvimos isso hoje em dia? Não é? Que todo pastor é ladrão. É interessante quando a gente chega num comércio, eu particularmente, muitas vezes as pessoas dizem: você faz o quê? E a gente diz, no caso eu digo, eu sou pastor. Tem aquele sorrisinho assim no canto da boca de algumas pessoas, não todas, é verdade, de sarcasmo, dizendo: isso é um mala. Infelizmente eles usam isso. E interessante que isso é uma estratégia antiga. De quê? Do diabo usar pessoas para quê, irmãos? Para suscitar desconfiança acerca da pessoa do mensageiro. Guarde uma coisa no seu coração: se o diabo ele conseguir colocar no coração de qualquer um de vocês que está aqui nessa manhã, ou me acompanhando de forma remota, que você não é filho de Deus, ou segundo lugar, o que eu estou falando aqui, que a pessoa que lhe ministra não é uma pessoa confiável, ele venceu a luta. Por quê, pastor? Porque se o diabo, irmãos, ele suscitar desconfiança com relação à pessoa dos mensageiros, a mensagem, ela tem uma morte natural. Você não escuta quem você não confia. Você não escuta alguém quando a imagem dessa pessoa é arranhada. E olha a estratégia do diabo aqui em Tessalônica. E Paulo responde para eles o seguinte: vocês acham que eu seria um enganador? É isso que ele está dizendo aqui no verso 2. Depois de tudo que eu e Silas passamos em Filipos, os irmãos sabem, foram presos em praça pública, tiveram suas roupas espoliadas, tiradas, ficaram nus em praça pública, foram para um tronco, sofreram naquela prisão. Paulo diz: você acha que se eu fosse um trapaceiro, não teria coisa melhor para eu fazer do que pregar o Evangelho diante de tanto sofrimento? O que é que eu quero dizer aqui, irmãos? O que é que a gente aprende aqui? É que se eu e você nós somos salvos, nós amaremos a Deus acima do povo. Porque apesar de nós nos amarmos, nós iremos às vezes nos decepcionar com comentários. Mas se você ama a Deus acima do povo que Deus colocou para você pregar, você vai permanecer firme. Era isso que Paulo estava dizendo. Em primeiro lugar, eu amo a Deus demais a ponto de conseguir amar vocês. Uma notinha de rodapé aqui nessa manhã. Esse é o desafio do casamento. Você casar com alguém que esteja disponível a amar a Deus mais do que você. Aí seu casamento vai dar certo.
Isso vale na evangelização também. Isso vale, irmão, no ministério frutífero. E guarda uma coisa no seu coração: muitas vezes o diabo vai colocar o seu nome na lama. Muitas vezes ele vai colocar o seu testemunho em xeque, porque isso é uma estratégia antiga dele. Sua família vai ser caluniada. Se você é alguém que dá fruto, espere essas coisas, porque isso é uma estratégia do inferno, irmãos. Versículo de número 3, ainda falando sobre esse primeiro ponto. Olha o que o verso 3 nos diz: pois a nossa exortação aqui é apelo, encorajamento, não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Ele aqui está se defendendo. Isso era necessário. Era necessário ele mostrar para aquele povo quem ele era, o que estava no coração dele. O coração dele era cheio de quê? Existia transparência na vida de Paulo. Deve haver transparência na nossa vida também. Nós devemos ser pessoas transparentes. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que essa palavra exortar, diz Hendricks, um comentarista, o seguinte: olha, essa palavra era usada para encorajar soldados antes da batalha. E se dizia que o encorajamento era necessário para soldados pagos, mas desnecessário para aqueles que lutavam por suas vidas e por seus países. Eu vou dizer algo aqui a você sem medo de errar. O encorajamento nosso, meu e seu, de pregar essa mensagem, deve ser, irmãos, pela nossa família, pela nossa vida, pelas pessoas que Deus tem colocado em nosso caminho. Esse encorajamento deve ser natural no salvo. Ele deve fluir de dentro do salvo. Por quê? Porque nós estamos em guerra, nós estamos em luta, nós estamos em batalha. E por favor, nessa manhã, escuta o que eu vou dizer aqui: encoraje o pecador a se agarrar com a cruz. Mostre ao pecador que não existe outra mensagem para ele. Eu não sei evidentemente com quem Deus está falando aqui nessa manhã, mas eu quero dizer a você: você que convive com um incrédulo, você que convive com um ímpio, diga que o evangelho não é um erro. Faça a sua parte, para que naquele grande dia você tenha a consciência limpa e Deus não cobre o sangue daquela pessoa de você. É responsabilidade sua. E Paulo diz: eu fiz isso. Versículo número 3. A nossa exortação, ou seja, o nosso encorajamento, não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Qual era, irmãos, a acusação aqui? A acusação a esses homens, eu já disse, é que, entre outras coisas, eles queriam fama, eles queriam dinheiro, né? Nós evangélicos hoje somos muito taxados disso, de sermos mercenários, outros de quererem fama. E outra coisa muito grave aqui: naquele tempo era muito comum os missionários ser taxados de pessoas que gostavam de dar em cima das mulheres dos outros. Veja bem de que Paulo estava sendo acusado. Também, deixa eu lhe dizer algo aqui nessa manhã para você guardar no seu coração. Nenhum de nós que estamos aqui, nós temos a capacidade de fechar a boca do leão. Você nunca será unanimidade. Você pode ser a pessoa mais íntegra possível, ainda falarão mal de você. Você pode ser a pessoa, irmãos, que tenta viver de uma maneira mais honesta possível, sempre falarão, há alguém sempre que vai falar mal de você. Eu tenho um conselho para lhe dar, repito: você não pode fechar a boca do leão, mas você pode se manter íntegro. Paulo está dizendo isso aqui: eu não tenho intenção impura, ou seja, eu não sou um usurpador, eu não sou um mercenário. Me permita um texto aqui que me veio à mente, eu não lembro exatamente qual o capítulo de 1 Samuel. Mas quando Samuel vai parar o seu ministério, vai abrir mão do seu cargo de juiz, ele diz algo interessante. Ele chama todo Israel, todo o povo de Israel, e ele pergunta diante de todo o povo de Israel o seguinte: de quem eu roubei o boi? De quem eu falei mal? Quem foi de vocês que eu usei, irmãos, de injustiça para com vocês? Ele estava terminando o ministério dele.
Interessante, o que é que ele estava dizendo daquele povo? Eu consegui começar bem, estou terminando bem. Isso é bonito demais. Qual a intenção do nosso coração? Outra coisa ele diz aqui no verso 3, né? Nem se baseia no engano. Olha, ele estava dizendo, eu nunca usei métodos desonestos, métodos estranhos, a fim de que as pessoas acreditassem em uma mensagem. Nesse tempo aqui era muito comum charlatões, aqueles filósofos que ficavam nas praças, levavam o povo ora a chorar, levavam o povo ora a sorrir, e no final passavam o chapéu, arrecadavam muito dinheiro, e é verdade também que alguns ainda levavam algumas mulheres. Esse era o método daqueles filósofos, e Paulo estava sendo atacado de ser assim também juntamente com seus companheiros, e ele diz, a minha exortação, o meu apelo não se baseia em engano, ou seja, eu não coloco uma isca no anzol para enganar pessoas, não coloco. Ainda hoje muitos pregadores usam isso, é rosa ungida, é promessa que você vai enricar se vier para o Evangelho, é toalha isso, toalha aquilo, é fechadura daquilo, chave daquilo outro. Isso são métodos, como diz ele aqui, de engano. Paulo diz, eu preguei o Evangelho a vocês puro. Presta atenção aqui, meus queridos. Eu estava em um determinado lugar e eu fui interpelado por uma pessoa, não daqui da nossa igreja, acerca do seguinte. Essa pessoa disse o seguinte, eu acho que se nós fizéssemos um jogo de luz na igreja dela, se colocássemos um pastor mais descolado, se nós tivéssemos um culto mais, digamos assim, mais alegre, mais dinâmico, nós atrairíamos mais os jovens para a igreja. E esses jovens não sairiam. E essa pessoa me perguntou o que eu achava. Minha resposta a essa pessoa foi muito simples. Sabe o que mantém jovem em igreja? Sabe o que faz com que jovem fique em igreja? É simples. Conversão. Se não existe conversão, eles irão intertidos para o inferno. Se encantam com um pastor descolado, com um stand-up gospel, com luzes, mas não nascem de novo. É interessante, irmãos. Eu não sei se você já viu essa imagem. Às vezes eu passo ali na Floriano Peixoto e eu tenho todo respeito por eles. E ali funciona um restaurante popular, né? Eu passo às vezes ali 7 horas da manhã, o almoço é servido, me parece que de 11. 7 horas da manhã, já tem pessoas lá na fila para almoçar de 10, 11 horas da manhã. Por que aquelas pessoas estão ali? Boa parte delas, porque para elas aquele alimento é vital. Elas dependem daquela alimentação para a manutenção da vida biológica dela. Quando todos aqui, inclusive eu, tenho que entender isso, que como foi dito aqui pela diaconisa Francimar, quando nós sabemos que nós só temos 3 cultos por semana, é muito pouco, mas quando nós sabemos que isso é vital para nós chegaremos antes da igreja abrir, nós não perderíamos cultos. Se isso fosse vital realmente para nós, a gente dava tudo para estar aqui, porque disso depende a nossa vida espiritual, disso depende, irmãos, para onde eu vou, disso depende da minha carreira cristã. Eu entendo dessa maneira. Verso 4 ao verso 6. Segundo o atributo de um salvo, ele é fiel. Ele dá fruto. Verso 4 ao verso 6, ele é fiel. Olha o que diz o verso 4 ao verso 6. Pelo contrário, ou seja, a minha exortação não se baseia em engano, nem em intenções impuras. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando o elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros.
Irmãos, Paulo aqui ele está dizendo o seguinte: eu sou um mordomo. O que Deus me entregou, o que Deus me deu, o Evangelho, eu vou repassar para as outras pessoas com fidelidade. É algo que se requer de um mordomo, fidelidade. Atente para o verso 4, por gentileza. Quando ele diz o seguinte, olha: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. O que é que está dizendo aqui o verso 4? Ele está dizendo o seguinte, que a nossa vida, o nosso testemunho, ele autentica ou não o nosso ministério. Quem somos nós? A maior prioridade de um crente não é fazer a obra de Deus. Você sabia disso? A maior prioridade de um crente é ter comunhão com o Deus da obra. Antes de nós apontarmos o caminho, esse caminho nós temos que saber qual é o caminho por nós. Nós temos que saber que caminho, nós não podemos ter dúvida acerca disso. Antes de você querer fazer a obra de Deus, você precisa ter comunhão com o Deus da obra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu posso afirmar sem dúvida alguma que Deus está muito mais interessado no que nós somos do que no que nós fazemos. Ministério, irmãos, é bom, é bênção. Mas antes de tudo, como está a nossa vida? Paulo está dizendo isso aqui de uma forma muito clara no verso 4. Ele está dizendo que ele foi aprovado por Deus, a ponto de Deus confiar a ele o Evangelho. Isso é maravilhoso demais. Irmãos, nós temos que ter a convicção de que Deus nos chamou. Foi Deus que me chamou. Eu não estou dizendo que Deus só me chamou a mim, ao pastor James, ao pastor Jorge, ao pastor... Pelo amor de Deus, eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que Deus chamou você. Você tem que ter essa convicção. Eu fui chamada por Deus. Eu sou uma pessoa chamada por Deus. Para quê? Para ser fiel a essa palavra. Porque se eu for fiel para aquilo que Deus me confiou, com certeza eu vou conseguir, através da minha vida, levar pessoas para o céu. Isso é maravilhoso demais. Em Marcos 3,14, não precisa abrir. Quando Jesus escolhe os 12, Jesus diz uma coisa interessante em Marcos capítulo 3, verso 14. Jesus chama aqueles homens para estarem com Ele, para terem contato com Ele. Por que isso, pastor? Porque vida com Deus, com certeza, a vida com Deus, ela precede o ministério para Deus. Quem somos nós? Não é ninguém daqui, tá, irmãos? Eu tive uma conversão, quando eu me converti, alguém me disse o seguinte, olha, Deus tem pressa com você. Eu não entendi. Eu congregava em um lugar, não era Brasil para Cristo. Interessante que uma pessoa que, quando eu estava nas minhas crises de abstinência, na vontade de voltar para o mundo, eu só tinha 1 mês de conversão, eu ia à casa dessa pessoa. Eu chegava lá, irmãos, diante de Deus, eu me ajoelhava nos pés dessa pessoa. E essa pessoa orava por mim juntamente com a esposa dele. E ali eu voltava para casa regozijado. E alguns dias depois eu voltava para lá de novo, perdido, perturbado, doido para voltar a beber. E aquela pessoa dizia, se ajoelhe que eu vou orar por você. E ajoelhava e orava por mim. Interessante que 40 dias depois, aquela pessoa chegou na minha casa e disse, eu estou construindo uma igreja, me empresta o dinheiro para comprar os tijolos, e eu emprestei. Isso faz 22 anos eu nunca recebi. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Diante de Deus, nós estamos diante de Deus. Não doeu pelo valor. Porque se Ele tivesse me pedido, eu teria dado diante de Deus. Principalmente no fogo ali do primeiro amor. Doeu pela palavra que não foi cumprida. Sabe? Vida com Deus precede ministério. Gaste tempo com Deus, para que depois você possa apontar o caminho para os outros, mas que esse caminho também seja trilhado por você.
verso de número 5. Olha o que ele diz: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Ô irmãos, é muito comum no nosso dia dizer, a gente ouviu a seguinte frase, né? Eu não devo a ninguém, ninguém paga meus boletos, ninguém paga minhas contas, então eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Não é bem assim. Olha o que Paulo está dizendo aqui no verso número 5. A verdade, como o quê? Como vocês sabem. A vida de Paulo era um livro aberto para a igreja. Ele sabia, irmãos, como aquele homem se portava. O que era que estava no coração dele, qual a motivação do coração dele. E não só isso, olha. É que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Isso me falou muito no coração. Quando eu e você, como mordomos, nós temos que ter a nossa vida conhecida pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos. Os nossos vizinhos têm que nos reconhecer como cristãos, não como legalistas, mas como cristãos. Nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho têm que conhecer. Tanto as pessoas na terra como o Deus do céu tem que nos conhecer. Paulo diz: eu sou conhecido. A motivação do meu coração é conhecida de vocês e é conhecida no céu. Isso me chamou a atenção demais. E ele diz outra coisa extremamente, irmãos, importante aqui. Ele diz: eu nunca usei de bajulação. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa manhã. Muitas vezes, aquela pessoa que vem nos bajular é quem desgraça a nossa vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser um mal educado, não estou afirmando isso. Mas tenha cuidado com pessoas assim, olha, que mediante a eloquência mentirosa, ela tenta enganar seu coração. Eu faço uma pergunta aqui a você. Quem são seus conselheiros? Com quem você se abre? Há um pastor, um pensador, eu não sei agora, eu não lembro o nome dele, que diz o seguinte: se você quiser fazer juízo acerca de uma pessoa, olhe quem são seus amigos. Paulo está dizendo o seguinte aqui, que ele nunca foi um bajulador. Eu lhe dou um conselho aqui, Igreja do Médici, em nome de Jesus. Cuidado com gente desse tipo, pois ela fala uma coisa, mas ela sente outra. Há pessoas que têm voz macia como manteiga, mas o coração é duro como uma pedra. As palavras dessas pessoas são aveludadas, mas a motivação dessa pessoa é de um lobo. Eu não consigo, irmãos, acreditar que um cristão tenha comunhão com alguém que zombe da igreja. Eu não estou dizendo da igreja do Médici, eu estou dizendo da igreja de Cristo, que também é, a do Médici é. Eu não consigo entender como você tem comunhão com alguém que é, como o presbítero Fabrício pregou muito bem aqui, a última oportunidade que ele teve, Salmo 1, que não anda com um ímpio, com um escarnecedor, com um zombador. Eu não consigo entender. E talvez pessoas que digam a você o que você não é. Eu repito aqui, quero repetir, eu sei que algumas pessoas já ouviram. Uma das pessoas que infelizmente eu não posso abraçá-lo porque ele faleceu, mas que mais me ajudou na vida foi o padre Edelzino de Araújo Pitiá. O padre Pitiá era diretor da Escola Técnica Redentorista onde eu estudava. E no primeiro ano que eu estava lá, eu só tirava nota 2, nota 3, nota 4. E ele tinha conseguido uma bolsa para mim. E um certo dia ele me chamou no gabinete dele, eu entrei lá e ele disse: Rony, olha a tua média. Cadê teu pai? Trabalhando. Cadê sua mãe? Trabalhando. E ele disse: você sabia que tem 1000 pessoas querendo a sua vaga aqui? E eu te dei essa oportunidade, rapaz. E tu és um vagabundo. Irmão, era melhor que ele tivesse me dado uma pisa ou palmatória nas mãos. Mas essa palavra me consertou.
Eu só consegui terminar o curso lá e devo pouco conhecimento que eu tenho à Escola Técnica Redentorista por conta dessa palavra. Porque ele não foi um bajulador. Ele não passou a mão em mim quando eu estava errado. Portanto, cuidado com pessoas que querem tirar você da igreja. Cuidado com pessoas que entram no meio do rebanho como lobo. Eu conheço alguns, eu podia até nomear. Desgraçou a vida de alguns. Há pessoas aqui ainda feridas por conta de um lobo. Nunca cicatrizou, está ferida aqui dentro. Alguns foram arrastados. Estão aí, no mundo, por conta de bajulador. E o pastor, ele tem duas vozes. Com uma, ele apacenta a ovelha. E com outra, ele afugenta o lobo. O lobo não gosta de pastor. Bajulação. Segundo, nem de pretextos gananciosos, né? O que ele diz no verso 5, como mordomo. Vou reler todo o verso. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Paulo está dizendo algo aqui maravilhoso e muito contemporâneo. Ele diz o seguinte, olha, que hoje, como naquele tempo, já se fazia a obra de Deus visando lucro, visando número somente, não qualidade. Não se tratava caráter. Por favor, todos vocês que estão aqui nessa manhã me escutem. Nunca pregue para arrancar elogios. Nunca pregue para arrancar tapinha nas costas. Nunca pregue para arrancar dinheiro. Nunca. Sabe por quê? Porque a motivação de um salvo que é mordomo, ele prega para arrancar o coração de pedra, a fim de que o pecador receba um coração de carne. Deus lhe chamou para isso. Verso 6, e a gente já está partindo para... Verso 6, olha o que ele diz aqui. Também jamais andamos buscando o elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Como essa palavra é atualíssima. Sabe por quê, irmãos? Hoje, eu não estou dizendo com ninguém daqui, gostaria que você me entendesse demais. Eu não vejo isso aqui no Médici, graças a Deus. Mas hoje, o mundo hoje ele é muito voltado a curtidas, a quantos seguidores nós temos, a quantas visualizações nós temos. Hoje nós somos motivados por comentários, irmãos, que sejam relevantes para o nosso ego. E a Bíblia está dizendo aqui no verso 6, que eu e você não podemos depender disso. Se você depender de elogio, se você for fazer alguma coisa para Deus, só quando as pessoas dizerem que como foi bom, como foi maravilhoso, você vai parar. Você vai matar seu ministério. Não. Agrade em primeiro lugar a Deus. Deixe os resultados com Ele. Entenda uma coisa aqui, Deus não nos chamou para contar os nossos inimigos. Deus nos chamou para fazer a obra dEle. Você não tem que estar contando quem está com você ou quem não está. Você tem que estar o seguinte, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou agradando aquele que me arregimentou, então continue adiante. Sabe por quê? Porque o culto à personalidade é um pecado. Toda glória que não for dada a Deus é vanglória, é glória vazia. Você foi chamado para servir, você é servo ou serva. Eu espero que assim seja. Estou já terminando, irmãos. Verso 7 e verso 8. Aqui está o terceiro atributo de um salvo. Vamos reprisar? Primeiro lugar, um salvo frutifica. Segundo atributo de um salvo, ele é um mordomo fiel. Existe fidelidade na vida dele. Terceiro, ele é amoroso. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. Paulo usa aqui uma figura de linguagem, né? Uma metáfora. Olha o que ele diz. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida,
porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo está se comparando aqui de uma forma metafórica a uma mãe. Ele está dizendo: ei, não adianta a gente dizer que é cristão. Interessante que Davi, meu neto, né, ele diz isso. O pastor James disse: Davi, você é crente? Ele disse: sou não, eu sou cristão. Né? Então lembrando dele aqui, né? O cristão, ele tem amor. Como uma mãe. Vamos pensar sobre isso. Interessante, irmãos. Normalmente, eu tenho esse privilégio. Eu acredito que quase todos aqui têm também. Quando você lembra de sua mãe, como você lembra dela? Eu vou dar só alguns pontos. Primeiro ponto, como alguém confiável. Não tem uma pessoa melhor, quando você é solteiro, solteira, né? Mais confiável para nós, como a mãe. Né? Todo corte que a gente levava, quando a gente arrancava a cabeça do dedo, arrancava uma unha, a gente não corria para o hospital. A gente ia para onde? Para a mãe. E ela botava aquele metiolate que doía até o cérebro. Não era verdade? Aquele parecia mais ácido sulfúrico. Mas a gente ia porque ela era confiável. Quem é amoroso é confiável. Segundo, quando você lembra de sua mãe, você com certeza lembra de alguém que está preocupada com seu crescimento. Uma mãe verdadeira, ela jamais faz mal a seu filho. Interessante que a nossa mãe, ela é preocupada com o que a gente come, o que faz mal, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer. Por quê? Porque ela quer o nosso crescimento. Irmãos, quem é salvo, investe na vida dos outros. Quer que os outros cresçam. Sabe? Se preocupa com essa pessoa. Ei, traz segurança para essa pessoa. Outra coisa, quando você se lembra de uma mãe, a mãe abre mão dos seus direitos pelo filho. Eu já disse aqui, né? Eu já falei aqui. Eu venho de uma família muito pobre, irmãos. E a feira lá de casa só dava até a sexta. Sábado e domingo, lá em casa só tinha bolacha, creme crack com café de manhã, de tarde e de noite. O que minha mãe fazia? Saía do Monte Santo para me deixar no Alto Branco, Rua José do Ó, para que eu pudesse comer um pouco melhor na casa da minha tia. E ela voltava a pé, lá perto do seminário. O número da casa é 596. Lá perto do seminário, a pé para o Monte Santo, para comer bolacha creme crack com café com meu pai, mas eu escapava de uma forma melhor. Isso é uma mãe. Então a mãe, ela é uma pessoa confiável, ela é uma pessoa que produz na vida dos outros e está preocupada com o crescimento, e ela abre mão de direitos para o bem-estar dos outros. Interessante que no verso 4 ao verso 6, quando eu disse que Paulo se apresentou como um mordomo, o que a gente espera de um mordomo? A gente espera fidelidade. Mas aqui no verso 7 e no verso 8, quando ele se apresenta como uma mãe, o que é que você pode esperar de uma mãe? Gentileza. Sabe? E aqui é uma questão minha, você não precisa concordar. O meu grande problema com os evangélicos, quando eu não era evangélico, é porque eles passavam por mim e a maioria não dava bom dia. Porque era tão santo, tão santo, tão santo, que não podia demonstrar gentileza por um traste como eu, um pecador como eu. Paulo diz: ei, eu amo vocês, que eu preguei para vocês, eu consigo amar o pecador, eu consigo amar as pessoas. Será que nós somos assim, irmãos? Partindo para o final, concluindo o verso 10 ao verso 12. Ele diz o seguinte, 9, 10, 11 e 12, a gente conclui aqui. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga
e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Ele abriu mão de direitos, como uma mãe. Verso 10 ao verso 12, ele usa agora a figura de um pai. Olha o que ele diz aqui no verso 10 ao verso 12. Ele diz: vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Se como uma mãe, a metáfora, né? Nós temos que demonstrar amor, como um pai, nós devemos ser exemplos. Eu vou recapitular. Atributos de um salvo: frutifica. Segundo, irmãos, fidelidade. Terceiro, amoroso. Quarto, exemplo. O que me chama a atenção aqui, verso 10, quando ele diz o seguinte: olha, vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Perguntinha teológica aqui para a igreja, e fácil de responder. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, quando a Bíblia diz que Jesus procura adoradores. Por que Jesus está atrás de adoradores? Que o adorem em espírito e em verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque eles são raros. Eles são raros. E interessante, olha, o mundo que está aí, quando eu digo mundo, eu estou falando da pessoa que não conhece o Cristo que você conhece. Eles precisam de exemplo. Alguém já disse o seguinte, que o exemplo não é uma forma de ensinar, mas que o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Paulo está dizendo o seguinte, que como um pai, né, verso 10, vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira como piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Para você, o que é piedade? Sabe o que significa aqui piedade? É vida com Deus. Paulo diz, eu consigo ter vida com Deus. Interessante demais isso aqui. Ou seja, me permita dizer algo aqui para você nessa manhã, em nome de Jesus. Quando você ver alguém que se diz cristão, que é soberbo, que é bruto, que é arrogante, eu não tenho dúvida de dizer o que está faltando na vida dessa pessoa. Falta vida com Deus. Falta piedade. Falta oração. Falta meditação da palavra. Falta quebrantamento. Paulo diz, eu me portei no meio de vocês como alguém piedoso, como alguém que tinha vida com Deus. Você conhece, irmãos. É interessante, né? Eu converso com muitos irmãos aqui nos bastidores. E há irmãos que a gente pensa assim, mas rapaz, esse camarada é alheio a tudo que acontece na igreja, né? Engano. Talvez a pessoa que você pense aqui que é mais, eu vou usar esse termo, lerda, que vive fora de órbita, ele sabe quem é você. Ele tem notícias a teu respeito. Não é que ele seja fofoqueiro, é porque chega. Eu já disse aqui pregando sobre Jonas, às vezes a palavra que nós vamos pregar, a nossa vida, chega primeiro do que o nosso ministério. Pode ter certeza do que eu estou dizendo aqui. Quase todo mundo aqui se conhece. E quer queira ou quer não, a sua história chega aos ouvidos dos seus irmãos. Então nós temos que ter isso, vida com Deus, como um pai, para ser exemplo. Outra coisa, justa. O que significa isso? Se Paulo está dizendo que como uma pessoa piedosa, ele tinha vida com Deus, como uma pessoa justa, ele tem uma correta relação com o próximo. Aqui não está falando em justificação pela fé. Aqui está falando de uma pessoa íntegra, em uma pessoa justa, em ser alguém confiável. Posso lhe fazer uma pergunta aqui? Quem você considera seu amigo? Eu vou dizer quem é seu amigo.
é aquele que lhe defende em público e lhe exorta em particular. Talvez você caiba, seus amigos tudinho não caibam nem na palma da sua mão. Talvez você não tenha 5. Mas um amigo verdadeiro, ele lhe defende em público. Fora minha família, eu tenho um, que eu sei. Eu tenho certeza disso. E em particular, ele lhe exorta. Ele chega e conversa com você. Isso é uma pessoa justa. Paulo diz, eu sou essa pessoa. Mas ele continua dizendo o seguinte: irrepreensível, ou seja, correta relação consigo mesmo. Ele tem vida com Deus, ele tem vida com o próximo e ele tem vida consigo mesmo. Ou seja, é alguém que não tem brechas. Deixe-me dizer uma coisa aqui nessa manhã. Sabe qual é a coisa melhor do mundo na vida de um cristão, ou até mesmo de um ímpio? Eu não sei se um ímpio consegue fazer isso. É você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isso é uma pessoa irrepreensível. Eu estou com a consciência limpa. Posso dormir ao lado do meu cônjuge tranquilo. Posso olhar para os meus filhos de frente a frente. Isso é uma pessoa irrepreensível. Posso olhar para meus amigos, irmãos, olho no olho, porque eu não tenho brecha. Não estou falando aqui em perfeição, entenda. Versículo 11 e 12, a gente termina aqui. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como o quê? Como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Irmãos, interessante que um pai ele apenas não sustenta a família. Um pai ele deve ser exemplo. Ele deve ter tempo para a família. Ele deve ter tempo para conversar, para ensinar. E como pais, nós temos que ter assim tempo suficiente para ensinar os crentes novatos. Nós temos que ajudar, irmão, as pessoas a crescerem. É interessante, né? No último domingo aqui à noite, nós ouvimos o pastor Jamerson pregar sobre Jesus e a mulher samaritana. Interessante que com a mesma ênfase, com a mesma motivação que Jesus pregava para a multidão, ele pregou um sermão tão belo para uma única pessoa. O que é que eu aprendo aqui? Que cada crente que está aqui, como cada filho nosso, ele tem um valor singular. Você não pode tratar assim o pastor Jorge como você me trata. Em que sentido? Pastor Jorge tem as suas necessidades, eu tenho as minhas. Você talvez tenha a maneira certa de abordar o pastor Jorge e tenha a maneira certa de me abordar. Essa é uma grande realidade, porque nós somos pessoas diferentes, embora salvos em Cristo. Aqui tem pessoas que têm necessidades em áreas que outras não têm. E cabe a mim e a você ensinar essas pessoas, você que é mais maduro. Isso é muito interessante. Como, pastor? Em primeiro lugar, exortando. Estando ao lado dessa pessoa, não só para que ela se sinta melhor, mas para que ela faça coisas melhores. Já disse a você, né? Não adianta a gente estar ao lado de uma pessoa e dizer, olha, eu sou teu amigo, eu sou teu amigo, eu sou teu amigo. Se ele está errado, você não tem a capacidade de tentar que ele melhore. Exortar é exatamente isso, mas não só isso, consolar. Irmãos, às vezes nós precisamos ser encorajados, mas às vezes nós precisamos de amparo. Ninguém aqui é super crente, entenda. Você sabia que uma mensagem às vezes faz diferença? Um aperto de mão verdadeiro. Irmãos, como é bom quando a pessoa olha no seu olho e diz, eu estou orando por você. Não tem presente melhor do que um abraço verdadeiro, né? Alguém chegar para você e lhe abraçar com carinho, sabe? Com amor, dizendo, eu me preocupo com você em minhas orações. Para mim é o maior presente que a gente pode receber. Nós precisamos disso, e um pai faz isso, e nós precisamos fazer isso uns com os outros.
exortar, consolar, mas não só isso, admoestar, confrontar. Sabe qual é o nosso papel, crente maduro que está aqui? É preparar os que estão aqui tomando leite para a vida. Um pai, ele sabe distinguir o que é desejo e o que é necessidade. E nós estamos aqui, irmãos, imbuídos nessa missão de preparar muitos dos que aqui estão para a vida. Eu termino com um exemplozinho aqui, porque ele vai dizer o seguinte: admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Há uma maneira digna de viver. Termina aqui. Eu concordo com a irmã do Carmo, quando ela esteve aqui um dia, disse o seguinte: se houvesse uma família melhor para que você estivesse dentro dela, o amor do Pai, Deus, teria colocado você lá. Quando chegam os dias dos pais, sinceramente, eu não tenho mais pai biológico, mas eu fico me lembrando das coisas boas que meu pai deixou. E entre as coisas boas que meu pai deixou, foi me ensinar a vida. Em que sentido? A dureza da vida. Quando eu tinha 9 anos de idade, 12 anos aliás, 12 anos, ele colocava 10 caixas de ovo, 15 caixas de ovo na minha cabeça, e a gente saía para vender ovo nas casas. Eu morrendo de vergonha. Eu tinha vergonha, um adolescente, os meninos tudo jogavam bola, mais eu, as garotinhas que eu paquerava, lá ia eu com 15 caixas de ovo na cabeça. E parece que ele fazia de propósito. Passava lá pela rua. Sabe por quê? Ele dizia: para nunca você pegar no alheio. E às vezes a situação lá em casa era tão difícil. Sabe o que a gente fazia? Ele pegava uma enxada e me dava outra. E a gente saía nas portas da pessoa pedindo se alguém queria que a gente limpasse o mato que ficava no jardim, na calçada. Que era que ele estava me admoestando? Que a vida é feita ou ganha de maneira honesta. Assim também nós temos a obrigação, nós, de ensinar os crentes novinhos a viver dessa maneira. Exortá-los, admoestá-los no nome do Senhor. Sabe por quê? Essa é a maneira digna de viver para a glória dele. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.